Já pensou até onde a tecnologia pode invadir a sua privacidade? Em um mundo onde nossos dados estão sendo manipulados o tempo todo, a linha entre inovação e destruição é mais tênue do que parece. No vídeo de hoje, vamos explorar a história de um analista de dados ambicioso que ultrapassa limites para alcançar o sucesso, mas acaba pagando um preço alto. Antes de começarmos, quero saber de você. Você já teve sua privacidade invadida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo se você acredita que devemos proteger mais nossos dados. E, se ainda não for inscrito, não deixe de seguir o canal para mais conteúdos como este. Agora vamos descobrir como a manipulação de dados pode virar uma verdadeira ameaça. Já conheceu alguém como Victor Mendes? Aquele tipo de gênio tecnológico que parece viver em outra realidade, onde códigos importam mais que pessoas? Esta história poderia facilmente se confundir com os escândalos recentes de vazamento de dados que vemos nos noticiários. Se você conhece alguém assim ou já se perguntou o que se passa na mente desses arquitetos digitais, acompanhe esta história até o final e compartilhe suas impressões. O reflexo azulado das múltiplas telas iluminava o rosto angular de Victor Mendes, enquanto seus dedos dançavam pelo teclado com precisão mecânica. Aos 52 anos, Victor apresentava uma postura impecável, cabelos grisalhos meticulosamente aparados e olhos que raramente piscavam, características físicas que espelhavam sua personalidade metódica. O escritório na CyberShield, uma das empresas de segurança digital mais respeitadas de São Paulo, estava silencioso às 23h47. Era quando ele produzia seu melhor trabalho, livre das distrações humanas que tanto o irritavam. Victor observava os padrões se formarem na tela principal. Comportamentos digitais previsíveis, repetitivos, hipnotizantes. Humanos são tão previsíveis, murmurou para si mesmo, enquanto ajustava os óculos de armação fina. Para ele, pessoas eram apenas conjuntos de dados ambulantes, produzindo informações valiosas a cada clique, a cada compra, a cada busca. O que ninguém na empresa sabia era que há meses Victor vinha desenvolvendo um algoritmo não autorizado, em paralelo aos projetos oficiais, um sistema que não apenas observava padrões, mas poderia, teoricamente, manipulá-los. O que começara como uma simples curiosidade intelectual evoluíra para uma obsessão. Victor não conseguia deixar de notar as falhas nos protocolos de segurança digital que supostamente protegiam os dados pessoais de milhões de usuários. Era como observar uma fechadura sofisticada com a porta entreaberta, um insulto à sua inteligência. Durante anos, havia sugerido melhorias aos sistemas que mantinham os dados seguros, mas seus superiores sempre optavam por soluções mais baratas, mais rápidas, mais medíocres. Agora Victor desenvolvia algo que mostraria o quão vulneráveis todos estavam. Não era malícia, dizia a si mesmo, era educação. O mundo precisava de uma lição sobre o verdadeiro valor e perigo dos dados que compartilhavam tão livremente. Enquanto seus colegas se preocupavam com a próxima atualização de segurança, Victor via além, um universo de possibilidades que poucos tinham a visão ou a coragem de explorar. A insatisfação profissional vinha crescendo há anos. Apesar de seu brilhantismo, Victor permanecia eternamente estagnado na mesma posição. Jovens recém-formados com metade de seu conhecimento, mas com o dobro de suas habilidades sociais, eram promovidos acima dele. O reconhecimento pela sua genialidade nunca veio na medida que julgava merecer. Visionários sempre são incompreendidos em seu tempo, repetia para si mesmo como um mantra, enquanto observava seu supervisor, 30 anos mais jovem, recebendo aplausos por implementar uma ideia que Victor havia sugerido meses antes. A reunião daquela tarde havia sido particularmente humilhante. Sua proposta para um sistema avançado de análise preditiva foi descartada como eticamente questionável. Carlos, o CEO de 40 anos, havia sido especialmente condescendente. Victor, entendo sua frustração, mas não podemos simplesmente ignorar os limites éticos de privacidade, dissera ele, como se estivesse explicando algo para uma criança. Precisamos respeitar os dados dos usuários, não explorá-los. As palavras ainda ecoavam em sua mente enquanto desligava os monitores do escritório vazio. Victor havia dedicado sua vida à compreensão dos dados,
sacrificando relacionamentos, família, qualquer semblante de vida social. Tudo em nome de sua obsessão por padrões, previsibilidade e controle. E o que tinha recebido em troca? Um cubículo no canto do escritório e um salário que não refletia nem remotamente sua contribuição. A injustiça da situação o consumia por dentro. Sua mente analítica já havia calculado precisamente quanto valor suas ideias geravam para a empresa e quanto ele recebia em troca. A discrepância era matemática, inegável, e para Victor representava uma falha de sistema que precisava ser corrigida. Verificou o relógio. 00:17. Era hora de ir para casa, onde seu verdadeiro trabalho começaria. Longe dos olhos corporativos, das regras arbitrárias, dos limites impostos por pessoas que não compreendiam o que estava em jogo. O apartamento de Victor era o reflexo perfeito de sua mente, organizado com precisão clínica, minimalista, funcional. Nenhum objeto decorativo, nenhuma fotografia familiar, nenhum vestígio de sentimentalismo. Apenas o necessário, disposto da forma mais eficiente possível. Seu verdadeiro santuário ficava no segundo quarto, transformado em um laboratório de informática particular. Ali, 3 servidores customizados zumbiam continuamente, processando dados em velocidades impressionantes. Victor depositou sua pasta sobre a mesa e ligou o sistema principal. Enquanto esperava o boot, serviu-se de uma dose precisa de uísque, 60 ml, nem mais nem menos. Era o único vício que se permitia, uma pequena recompensa pelo tédio de ter que interagir com seres humanos durante o expediente. A tela iluminou-se, revelando linhas de código em que vinha trabalhando nas últimas semanas. Era seu projeto pessoal, aquele que a Cyber Shield havia rejeitado por preocupações éticas, um algoritmo de previsão comportamental baseado na coleta não autorizada de dados. Victor tomou um gole de uísque, sentindo o líquido âmbar queimar sua garganta enquanto contemplava o código à sua frente. Havia um certo poder intoxicante em saber que aquelas linhas de texto, aparentemente inocentes, poderiam transformar vidas. Seu algoritmo não era apenas capaz de prever comportamentos com base em padrões históricos. Isso, qualquer analista de dados medíocre conseguiria fazer. O que tornava sua criação revolucionária era a capacidade de manipular sutilmente esses comportamentos, criando microdecisões que gradualmente levavam a pessoa na direção desejada. Uma pequena sugestão aqui, uma informação estrategicamente posicionada ali, e as pessoas acreditavam estar tomando decisões próprias, quando, na verdade, estavam sendo conduzidas como marionetes por linhas invisíveis de código. O que Victor precisava agora era de dados reais em grande escala para testar e refinar seu sistema, e ele sabia exatamente como obtê-los. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperava. Na manhã seguinte, Victor foi chamado ao escritório de Carlos. Sentado na cadeira de couro italiano, enfrentando o olhar ensaiadamente compreensivo do CEO, Victor manteve uma expressão neutra enquanto ouvia as palavras que já antecipava. "Lamento informar, Victor, mas estamos reestruturando o departamento", disse Carlos, com aquela voz suave que usava para demissões. "Seus serviços têm sido valiosos, mas precisamos de uma abordagem mais colaborativa para os novos projetos. Preparamos um pacote de desligamento generoso, reconhecendo seus anos de contribuição." Victor assentiu mecanicamente, enquanto calculava mentalmente quanto tempo levaria para limpar sua mesa. Não havia surpresa, apenas uma estranha sensação de alívio. As correntes corporativas finalmente haviam sido cortadas. Agora estava livre para perseguir sua visão sem amarras éticas ou burocráticas. Enquanto Carlos continuava seu discurso preparado sobre novos horizontes e oportunidades, Victor já planejava seu próximo movimento. O café no térreo do prédio empresarial fervilhava com o burburinho usual da hora do almoço. Victor ocupava uma mesa no canto, observando a multidão com um distanciamento clínico. Foi quando notou uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos escuros cortados em um Chanel preciso, traje executivo impecável, observando-o com interesse não disfarçado. Após alguns minutos, ela se aproximou com a confiança de quem está acostumada a comandar. "Victor Mendes, Elisa Vargas, tenho acompanhado seu trabalho há algum tempo.
Sua voz tinha um tom assertivo que combinava com sua postura. Victor ergueu uma sobrancelha, intrigado não pela abordagem em si, mas pelo timing perfeito. Elisa sentou-se sem esperar convite. Sou diretora de tecnologia da Nexus Dynamics, uma startup pequena, mas com ambições e investidores interessantes. Soube do seu desentendimento com a Cyber Shield. Victor manteve-se impassível, mas sua mente já processava as implicações. Não era coincidência. Ela estava monitorando-o. Interessante. A conversa que se seguiu foi precisamente o que Victor necessitava. Elisa não falava em restrições éticas ou limites morais. Falava em oportunidades, em disrupção, em revolucionar o mercado. O que você precisa é de liberdade para desenvolver sua visão, sem as amarras corporativas tradicionais, ela afirmou, inclinando-se ligeiramente. Estamos interessados especificamente no seu projeto de análise preditiva comportamental, aquele que a Cyber Shield considerou, como foi mesmo a expressão, eticamente questionável. Um sorriso fino cruzou os lábios de Victor. Ela estava bem informada, perigosamente bem informada. E o que faz você pensar que tenho interesse em continuar esse projeto específico? Questionou, estudando cada microexpressão no rosto dela. Elisa sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. Porque gênios como você não abandonam ideias revolucionárias apenas porque mentes mediocres não conseguem compreender seu potencial. E porque sei que você já está trabalhando nele em casa. A proposta era simples e tentadora. Financiamento completo para desenvolver seu sistema, acesso a recursos computacionais avançados e liberdade total para explorar o potencial completo do algoritmo. Em troca, a Nexus Dynamics teria direitos exclusivos sobre a tecnologia resultante. Não estamos falando de um aplicativo comum, Victor, explicou Elisa enquanto tomava um gole de café. Estamos falando de algo que pode revolucionar completamente como as empresas entendem e influenciam seus consumidores. Algo que tornará os atuais sistemas de análise de dados obsoletos da noite para o dia. Os olhos dela brilhavam com ambição mal contida. Nossos investidores são discretos, mas extremamente interessados em resultados transformadores. Eles não se importam com os métodos, apenas com o produto final. Victor permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a oferta. Não havia necessidade de fingir desinteresse. Elisa claramente o conhecia bem demais para ser enganada por táticas negociais básicas. Precisarei de um programador assistente, disse finalmente. Alguém tecnicamente capaz, mas sem as hesitações morais que costumam afetar os profissionais mais estabelecidos. 2 semanas depois, Victor conheceu Daniel Reis, um programador de 27 anos, com habilidades excepcionais e a combinação perfeita de ambição e ingenuidade. Recém-saído de uma startup fracassada e com dívidas consideráveis de financiamento estudantil, Daniel era o candidato ideal, tecnicamente brilhante e financeiramente desesperado. O projeto que estaremos desenvolvendo é revolucionário, explicou Victor durante a entrevista, observando atentamente as reações do jovem. Estamos criando um sistema que não apenas prevê comportamentos humanos, mas pode sutilmente influenciá-los. As aplicações comerciais são extensas. Daniel inclinou-se para a frente claramente intrigado. Isso soa fascinante, mas como exatamente vocês coletam os dados necessários para esse tipo de análise preditiva? Era a pergunta que Victor esperava. O primeiro teste moral. Digamos que utilizamos métodos não convencionais de aquisição de dados, respondeu mantendo um tom neutro. O importante é que estamos criando algo que mudará fundamentalmente como entendemos o comportamento humano. A questão é, você quer fazer parte da revolução ou ficar para trás? O laboratório montado pela Nexus Dynamics era impressionante, muito além do que Victor esperava para uma pequena startup. Ocupava um andar inteiro em um prédio comercial de alto padrão, em um bairro nobre, com segurança rigorosa e equipamentos de última geração. Servidores de alta performance, estações de trabalho customizadas e um sistema de segurança digital que rivalizava com instituições financeiras. Victor não podia deixar de se perguntar quem eram exatamente os investidores discretos mencionados por Elisa, mas essas questões foram rapidamente esquecidas quando ele finalmente teve acesso aos recursos necessários para implementar sua visão.
Nas primeiras semanas, o trabalho progrediu rapidamente. Daniel provou ser tão talentoso quanto seu currículo sugeria, implementando as complexas estruturas algorítmicas que Victor projetava com impressionante velocidade e precisão. O sistema básico estava tomando forma, mas faltava o elemento mais crucial: dados reais em grande escala para treinar o algoritmo. A primeira violação ética significativa veio quase naturalmente. Era uma terça-feira comum quando Victor apresentou a Daniel um novo módulo de código. "Isso é um crawler especializado", explicou casualmente. "Vai nos ajudar a coletar dados de treinamento mais diversificados." O que Victor não mencionou foi que o crawler explorava vulnerabilidades em diversas plataformas populares, extraindo dados privados de usuários sem seu conhecimento ou consentimento. Daniel hesitou brevemente ao analisar o código. "Isso não parece legal", comentou, franzindo o senho. "Estamos basicamente hackeando bancos de dados protegidos." Victor observou-o por um momento, calculando cuidadosamente sua resposta. "Prefiro pensar nisso como pesquisa agressiva", respondeu com um leve sorriso. "Além disso, não estamos roubando nada tangível. Dados são apenas números em servidores. Ninguém realmente se importa, desde que não saibam." Viu a hesitação no rosto do jovem, mas também notou algo mais: curiosidade, excitação pela transgressão. "Pense no potencial, Daniel. Estamos criando algo que nunca foi feito antes. Às vezes, os pioneiros precisam operar nas fronteiras do estabelecido." Os resultados iniciais excederam até mesmo as expectativas de Victor. Com acesso a vastos conjuntos de dados não autorizados, o algoritmo começou a demonstrar uma precisão assustadora na previsão de comportamentos. Conseguia antecipar decisões de compra, mudanças de opinião política, até mesmo possíveis crises de relacionamento, tudo baseado em padrões digitais sutis que olhos humanos jamais perceberiam. "É incrível", murmurou Daniel, enquanto observavam os gráficos de precisão. "Nunca vi nada assim." Victor sentiu uma rara onda de orgulho genuíno. Era sua criação, sua visão tornada realidade. O sistema que todos haviam chamado de antiético e perigoso estava provando seu valor inegável. E isso era apenas o começo. A verdadeira inovação viria com o próximo passo: não apenas prever, mas influenciar comportamentos. Sutilmente, imperceptivelmente, mas de forma mensurável. Foi nesse momento que Elisa apareceu com notícias ainda mais promissoras. Um cliente estava interessado em testar o sistema. Um cliente disposto a pagar somas consideráveis por acesso antecipado, mesmo em fase experimental. O primeiro teste real do sistema aconteceu com um grupo controlado de 50.000 usuários, sem seu conhecimento. Através de anúncios estrategicamente posicionados, notificações sutilmente manipuladas e conteúdo personalizado, o algoritmo de Victor tentou influenciar decisões de compra específicas. Os resultados foram perturbadores em sua eficácia: um aumento de 72% nas conversões de venda para os produtos-alvo. "Isso é mais do que um aumento estatístico", explicou Victor ao pequeno grupo reunido na sala de conferências da Nexus. "É uma prova de conceito. Podemos efetivamente direcionar comportamentos de massa com precisão cirúrgica." Elisa parecia extasiada, seus olhos calculando rapidamente o valor comercial da tecnologia. O representante do cliente, um homem corpulento que se apresentou apenas como Sr. Lima, observava os gráficos com expressão impassível. "Impressionante", comentou finalmente. "E quanto à detecção? Existe algum rastro digital que possa ser rastreado?" Victor permitiu-se um sorriso discreto. "O sistema opera em camadas tão profundas de processamento de dados que é virtualmente indetectável pelos métodos de segurança convencionais. Para todos os efeitos, essas pessoas simplesmente decidiram comprar esses produtos." Após a apresentação bem-sucedida, Victor encontrava-se sozinho em seu apartamento, contemplando o que havia realizado. Pela primeira vez em décadas, sentia-se verdadeiramente vivo. Seu trabalho estava sendo reconhecido, valorizado, recompensado. O depósito inicial do cliente, uma quantia que excedia seu salário anual na Cyber Shield, já estava em sua conta. E mais importante, estava finalmente livre para explorar o verdadeiro potencial de sua criação, sem restrições morais arbitrárias.
Enquanto servia-se de uma dose generosa de uísque, maior que seu habitual estritamente controlado 60 ml, Victor considerou brevemente as implicações éticas do que estava fazendo. Estava, efetivamente, manipulando pessoas sem seu consentimento, violando sua autonomia mais básica. Mas então outra parte de sua mente, a parte fria, analítica, dominante, raciocinava diferentemente. Humanos sempre foram manipulados, por governos, por corporações, por religiões, por outros humanos. Ele apenas tornara o processo mais eficiente, mais preciso. Era a evolução tecnológica em sua forma mais pura. Darwin aplicado ao mundo digital. Os fortes adaptam-se, os fracos são manipulados. Na manhã seguinte, Elisa convocou uma reunião privada com Victor. Seu entusiasmo era palpável. O cliente ficou extremamente satisfeito com os resultados iniciais, informou, enquanto caminhavam pelo corredor vazio do laboratório. Tão satisfeito que está interessado em expandir significativamente o escopo do projeto. E está disposto a pagar muito bem por isso. Victor assentiu, satisfeito, mas não surpreso. Sua criação tinha valor inestimável no mercado certo. Qual é o novo escopo proposto? Perguntou. Elisa hesitou brevemente, algo raro em seu comportamento normalmente assertivo. Eles estão interessados em aplicações mais direcionadas, não apenas comportamentos de consumo em massa, mas influência sobre indivíduos específicos, pessoas de interesse. Victor entendeu imediatamente as implicações. Não estavam mais falando apenas de manipular consumidores anônimos para comprarem determinados produtos. Estavam falando de alvejar pessoas específicas, provavelmente figuras de poder ou influência. Isso seria uma aplicação significativamente diferente do sistema, comentou, mantendo a voz neutra. Tecnicamente possível, certamente, mas com complicações adicionais. Elisa observou-o atentamente. Alguma objeção ética, Victor? Havia um leve tom de provocação em sua voz. Victor sustentou seu olhar. Apenas considerações técnicas, Elisa. A ética é uma construção social arbitrária. O que me interessa é o desafio intelectual. Era a resposta que ela esperava. O sorriso que se formou em seus lábios confirmou isso. O novo direcionamento do projeto exigia refinamentos significativos no algoritmo. Victor mergulhou no trabalho com renovada intensidade, frequentemente perdendo a noção do tempo. Daniel, por outro lado, mostrava sinais crescentes de desconforto. Estamos realmente desenvolvendo uma ferramenta de manipulação direcionada? Questionou durante uma sessão de programação noturna. Isso parece perigoso. Victor continuou digitando, sem desviar os olhos da tela. Estamos desenvolvendo tecnologia de ponta, Daniel. O uso que fazem dela não é nossa responsabilidade. Assim como Einstein não é responsável por Hiroshima. Era uma racionalização conveniente, e Victor sabia disso. Mas funcionou o suficiente para que Daniel continuasse trabalhando, embora com visível relutância. Victor fez uma nota mental para monitorar o jovem programador mais de perto. Sinais de consciência ética excessiva poderiam representar um risco ao projeto. Enquanto isso, o trabalho avançava rapidamente. O sistema evoluía para algo mais sofisticado, mais invasivo e infinitamente mais perigoso do que Victor havia originalmente concebido. E em algum lugar profundo em sua mente, uma voz quase silenciada questionava onde exatamente estava a linha que ele havia prometido a si mesmo que nunca cruzaria. 3 semanas após o primeiro teste bem-sucedido, o laboratório da Nexus Dynamics havia se transformado em um ambiente quase irreconhecível. O que antes era um espaço ordenado e clínico, agora pulsava com a energia caótica da inovação desenfreada. Servidores adicionais ocupavam cada centímetro disponível. Cabos serpenteavam pelo chão como veias artificiais e o zumbido constante das máquinas processando dados criava uma sinfonia mecânica que Victor achava estranhamente reconfortante. As paredes, antes vazias, agora exibiam monitores mostrando gráficos em tempo real, comportamentos de usuários sendo rastreados, influenciados e quantificados em dezenas de métricas diferentes. Para Victor, era uma visão de beleza matemática. Para Daniel, que observava o crescimento do sistema com um misto de admiração e crescente apreensão, era algo mais perturbador. O jovem programador ainda não havia verbalizado completamente suas preocupações.
Mas Victor notava os sinais. Olhares prolongados para certas linhas de código particularmente invasivas, hesitações momentâneas antes de implementar novos módulos de coleta de dados, perguntas sutis sobre os limites do projeto. Era apenas questão de tempo até que essas preocupações viessem à tona. A expansão do projeto exigia acesso a conjuntos de dados ainda mais amplos e detalhados. Victor havia desenvolvido uma série de crawlers especializados, programas que se infiltravam silenciosamente em servidores corporativos, copiavam dados sensíveis e apagavam seus próprios rastros com precisão cirúrgica. O avanço tecnológico era inegável, a transgressão ética também. Numa tarde particularmente produtiva, Victor implementou um novo algoritmo capaz de correlacionar informações aparentemente desconexas, históricos médicos, registros financeiros, mensagens privadas, hábitos de navegação. O sistema agora conseguia construir perfis psicológicos completos de indivíduos específicos, perfis que permitiam prever e manipular comportamentos com precisão assustadora. Daniel observava a demonstração com olhos arregalados. Isso vai além do que concordamos inicialmente, comentou tentando manter o tom casual. Estamos essencialmente construindo um sistema de vigilância total. Victor continuou digitando, sem desviar os olhos da tela. Estamos construindo o futuro, Daniel. Sempre foi isso que propusemos. A diferença é que agora vemos o verdadeiro potencial. O silêncio que se seguiu era eloquente. Daniel não estava convencido, mas também não estava pronto para confrontar diretamente seu mentor. O avanço mais significativo veio quando Victor conseguiu integrar dados comportamentais online com informações do mundo físico. Através de parcerias estratégicas estabelecidas por Elisa, parcerias cuja legalidade era, no mínimo, questionável, o sistema agora tinha acesso a informações de compras com cartão de crédito, registros de localização via GPS de aplicativos populares e até mesmo gravações de assistentes virtuais em dispositivos domésticos. A capacidade preditiva do algoritmo deu um salto exponencial. Não apenas podia prever comportamentos com precisão superior a 90%, mas agora podia influenciá-los sutilmente através de múltiplos canais. Imagine o potencial comercial, explicava Elisa durante uma reunião com novos investidores. Figuras sombrias que nunca se identificavam completamente. Um sistema que não apenas entende o consumidor melhor do que ele próprio, mas pode guiá-lo para decisões específicas, sem que ele jamais perceba a influência externa. Victor observava as expressões ávidas dos presentes, calculando mentalmente o valor de mercado do que haviam criado. Já não era mais um projeto experimental, era uma arma de manipulação em massa. Os primeiros testes direcionados revelaram o poder assustador do sistema. Usando um grupo controlado de 100 indivíduos, executivos de alto escalão selecionados pela obscura clientela de Elisa, o algoritmo foi programado para influenciar decisões corporativas específicas, através de notificações estratégicas, manipulação de feeds de notícias, e-mails falsificados convincentes e dezenas de outras intervenções microdirecionadas. O sistema conseguiu alterar efetivamente o comportamento de 78% dos alvos. É como ter uma marionete sem fios, explicou Victor durante a apresentação dos resultados. Cada alvo acredita estar tomando decisões próprias, baseadas em informações confiáveis. Nenhum deles suspeita que cada pedaço de informação que recebem foi estrategicamente manipulado para levá-los a uma conclusão pré-determinada. O representante principal dos clientes, agora identificado como Sr. Oliveira, um homem de meia idade com olhos frios e calculistas, parecia particularmente satisfeito. E quanto ao rastreamento? Existe alguma possibilidade de que essas intervenções sejam detectadas? Victor permitiu-se um raro sorriso de orgulho genuíno. O sistema foi projetado para ser um fantasma digital. Ele existe entre as linhas do código convencional, operando em protocolos que os sistemas de segurança atuais nem sabem que devem monitorar. A relação entre Victor e Daniel deteriorava-se na mesma proporção em que o projeto avançava. O jovem programador, inicialmente seduzido pela oportunidade de trabalhar em tecnologia de ponta e pela generosa compensação financeira, agora passava noites insones, contemplando as implicações éticas do que estava ajudando a criar.
O que estamos fazendo é fundamentalmente errado, disse ele finalmente, durante uma rara pausa no trabalho. Estamos violando a privacidade e a autonomia de milhões de pessoas. Victor observou-o com uma mistura de irritação e curiosidade clínica. Era fascinante como algumas mentes brilhantes ainda se prendiam a conceitos arbitrários como ética e moralidade, quando confrontadas com avanços tecnológicos significativos. A privacidade é uma ilusão moderna, Daniel, respondeu com a paciência forçada de quem explica algo óbvio. Humanos sempre foram observados e manipulados por governos, corporações, religiões. Nós apenas tornamos o processo mais eficiente e direcionado. Em vez de manipulação grosseira e imprecisa, oferecemos influência refinada e personalizada. Alguns poderiam argumentar que é um avanço mais humano. O argumento não convenceu Daniel, mas o jovem programador estava agora em uma posição impossível. Havia assinado contratos de confidencialidade extremamente restritivos, recebido quantias substanciais e, mais importante, tinha conhecimento detalhado de atividades ilegais. Victor havia assegurado habilmente que todos os participantes do projeto estivessem igualmente comprometidos, igualmente culpados de violações legais e éticas. Era uma estratégia deliberada de controle. Ninguém poderia denunciar o projeto sem implicar a si mesmo. Você tem duas opções, Daniel, explicou Victor com frieza calculada quando percebeu a crescente hesitação do assistente. Continuar contribuindo para algo revolucionário, ser generosamente recompensado e fazer história. Ou tentar sair e enfrentar processos judiciais devastadores, possível prisão e a destruição completa de sua carreira e reputação. A ameaça pairava no ar, não como um ultimato emocional, mas como um cálculo racional de consequências. Daniel assentiu silenciosamente derrotado, mas Victor notou algo em seus olhos, uma resolução silenciosa que poderia representar problemas futuros. Enquanto o conflito interno com Daniel se intensificava, Victor recebia cada vez mais atenção e aprovação de Elisa e dos misteriosos investidores. O que começara como um projeto experimental agora recebia financiamento praticamente ilimitado. Um andar inteiro adicional no prédio foi dedicado à expansão do laboratório, equipado com tecnologia de ponta e segurança militar. Victor nunca questionava a origem dos recursos ou as verdadeiras intenções por trás do interesse crescente em sua criação. Para ele, era simplesmente a validação que sempre buscara, o reconhecimento de sua genialidade que o mundo corporativo convencional havia negado. Em raros momentos de introspecção, geralmente tarde da noite, após doses excessivas de uísque, perguntava-se vagamente sobre as aplicações finais de sua criação, mas essas dúvidas momentâneas eram rapidamente suprimidas pelo orgulho intelectual e pela satisfação de finalmente estar no controle. Uma noite, após todos terem ido embora, Victor permaneceu no laboratório, refinando aspectos particularmente complexos do algoritmo. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido constante dos servidores e pelo ocasional tilintar do gelo em seu copo de uísque. Foi quando notou algo estranho no registro de atividades do sistema. Alguém havia acessado módulos específicos do código-fonte e copiado fragmentos para um dispositivo externo. A hora do acesso coincidia com o último turno de Daniel. Victor sentiu uma combinação de raiva e decepção, mas não surpresa. Havia calculado uma probabilidade de 67% de que Daniel eventualmente tentaria alguma forma de sabotagem ou vazamento. Era previsível. Humanos eram previsíveis, afinal. Isso apenas confirmava sua teoria. Em vez de confrontar Daniel imediatamente, Victor decidiu implementar um plano mais sofisticado. Instalou discretamente um programa de monitoramento no computador pessoal de Daniel, dando-lhe acesso completo a todas as comunicações e atividades do jovem programador. Conhecimento era poder, e Victor preferia observar silenciosamente antes de agir. O monitoramento revelou exatamente o que Victor suspeitava. Daniel estava documentando as atividades ilegais do projeto, aparentemente construindo evidências para uma eventual denúncia. E-mails cuidadosamente redigidos para si mesmo, armazenados em pastas encriptadas, detalhavam violações específicas de leis de privacidade e segurança digital. Victor observava essas atividades com um distanciamento quase científico.
Era interessante como Daniel tentava se convencer de que estava agindo por princípios morais elevados, quando claramente estava movido por medo e culpa, emoções primordiais, facilmente manipuláveis. Victor decidiu não confrontar diretamente o assistente, mas implementar uma abordagem mais sutil. Começou a alimentar o sistema com tarefas específicas, análises comportamentais de indivíduos com perfis psicológicos semelhantes ao de Daniel, simulações de como essas pessoas poderiam ser influenciadas em direções específicas. Era, ao mesmo tempo, um exercício prático para o sistema e uma preparação para o eventual controle que precisaria exercer sobre seu assistente rebelde. O verdadeiro teste do sistema veio com um novo cliente, apresentado por Elisa com um ar de reverência incomum. O homem, que se apresentou apenas como consultor, tinha uma presença intimidante que mesmo Victor, normalmente indiferente a dinâmicas sociais, não pôde ignorar. Representamos interesses que vão além do comercial, explicou o consultor durante uma reunião privada. Estamos interessados nas aplicações políticas e estratégicas do seu sistema. Victor entendeu imediatamente o que isso significava: manipulação eleitoral, influência sobre figuras políticas, possivelmente desestabilização de estruturas sociais inteiras. Era uma escalada significativa do projeto, além das aplicações comerciais inicialmente previstas. Mas Victor não hesitou. Para ele, era apenas uma extensão lógica das capacidades do sistema, outro problema intelectual fascinante para resolver. O sistema pode ser adaptado para influenciar grupos demográficos específicos em questões politicamente sensíveis, explicou, já mentalmente delineando as modificações necessárias. Com acesso aos dados corretos, podemos efetivamente moldar narrativas públicas e direcionar tendências de opinião. O consultor assentiu satisfeito. E quanto à detecção? Interferência em processos democráticos atrai um tipo diferente de escrutínio. Victor manteve a expressão neutra, mas internamente sentia o desafio como um estímulo intelectual. Justamente por isso, desenvolvemos protocolos de ofuscação avançados. O sistema não apenas esconde sua presença, mas cria falsos indicadores para desviar qualquer investigação. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade. Victor trabalhava incessantemente, implementando novas camadas de funcionalidade ao sistema. Daniel, agora monitorado de perto, era mantido ocupado com tarefas importantes mais periféricas, suficientemente envolvido para ser útil, mas distante do núcleo mais controverso do projeto. Elisa aparecia frequentemente, sempre acompanhada por novos consultores ou investidores, figuras sombrias que faziam perguntas específicas sobre capacidades de manipulação em larga escala. Victor notava um padrão nas consultas: interesse crescente em aplicações que ultrapassavam as fronteiras nacionais, capacidade de influenciar simultaneamente populações em múltiplos países, potencial para criar desestabilização social direcionada. Eram objetivos que iam muito além de simples vantagens comerciais ou políticas localizadas. Em algum nível, Victor compreendia que estava sendo arrastado para algo muito maior e potencialmente mais perigoso do que havia inicialmente imaginado. Mas o desafio técnico era irresistível, e o reconhecimento que recebia viciante. A verdadeira natureza dos novos patrocinadores do projeto ficou mais clara durante uma demonstração particular para um grupo seleto de investidores. Victor apresentava os avanços mais recentes do sistema, agora capaz de criar perfis psicológicos detalhados de populações inteiras e identificar os indivíduos mais suscetíveis a determinados tipos de influência. O sistema não apenas identifica vulnerabilidades psicológicas existentes, explicava, mas pode ativamente criar novas vulnerabilidades através de intervenções direcionadas. Um dos presentes, um homem de aparência militar que não havia sido formalmente apresentado, fez uma pergunta direta: quanto tempo levaria para aplicar isso em uma população de aproximadamente 5 milhões, visando criar instabilidade social significativa? A frieza da pergunta surpreendeu até mesmo Victor. Não estavam mais disfarçando o objetivo como marketing avançado ou análise comportamental. Estavam explicitamente discutindo desestabilização social direcionada. Pela primeira vez, Victor sentiu um leve desconforto,
não moral, mas prático. Estava perdendo o controle sobre a aplicação de sua criação, mas a sensação foi rapidamente suprimida pelo pragmatismo que sempre o guiara. Com os recursos computacionais adequados e acesso aos canais de comunicação principais, entre 3 e 6 semanas, respondeu com precisão técnica. Não se engane com essa história, vai ficar muito mais intenso nos próximos capítulos. Toda essa manipulação digital de Victor está prestes a sair completamente do controle, com consequências que nem mesmo esse gênio calculista poderia prever. Não perca a continuação para descobrir como essa tecnologia perigosa vai colocar milhões de vidas em risco e transformar seu criador de predador à presa. Compartilhe se você também tem medo do poder dos algoritmos em nossas vidas. O momento decisivo na transformação do projeto veio com a introdução de um novo requisito: capacidade de manipulação individualizada de figuras-chave em posições de poder. Não mais apenas influência sobre massas ou grupos demográficos, mas controle preciso sobre indivíduos específicos com acesso a informações sensíveis ou poder decisório significativo. Precisamos que o sistema seja capaz de identificar padrões de vulnerabilidade únicos em perfis psicológicos de alto nível, explicou Elisa durante uma reunião restrita. Executivos corporativos, oficiais militares, legisladores, pessoas cuja cooperação é valiosa. Victor compreendeu imediatamente as implicações. Estavam efetivamente criando um sistema de chantagem digital automatizada. O algoritmo identificaria vulnerabilidades pessoais, vícios ocultos, problemas financeiros, segredos familiares e as exploraria para obter comportamentos específicos. Era uma escalada significativa, mesmo pelos padrões já questionáveis do projeto. Mas a fascinação pelo desafio técnico superava qualquer hesitação ética. Precisaremos de acesso a conjuntos de dados ainda mais restritos, respondeu, já calculando os requisitos. Registros médicos privados, comunicações confidenciais, históricos financeiros detalhados. Elisa sorriu, satisfeita com a resposta. Os recursos necessários serão providenciados. Nossos parceiros têm métodos para obter esse tipo de informação. A reunião aconteceu em um andar até então desconhecido para Victor, no subsolo do prédio da Nexus Dynamics. Ao contrário do laboratório luminoso e tecnológico nos andares superiores, este espaço tinha a atmosfera fria e impessoal de um bunker militar. Homens de terno impecável e expressão impassível guardavam a entrada, escaneando visitantes com detectores de metais e dispositivos eletrônicos sofisticados. Victor observava tudo com curiosidade clínica, notando cada detalhe do ambiente e calculando probabilidades. A segurança ostensiva confirmava suas suspeitas sobre a verdadeira natureza dos investidores por trás do projeto. Não eram apenas empresários visionários apostando em tecnologia disruptiva, eram algo muito mais organizado e potencialmente perigoso. Elisa parecia perfeitamente à vontade neste ambiente, trocando códigos de acesso com os guardas como se fosse rotina. Sua transformação de executiva tech para algo claramente mais sinistro era fascinante para Victor. Nossos parceiros estão ansiosos para discutir a próxima fase do projeto, explicou ela, enquanto entravam em uma sala de conferências minimalista. Eles ficaram extremamente impressionados com os resultados preliminares. Os parceiros que aguardavam não se pareciam em nada com executivos corporativos convencionais. Havia 3 homens sentados ao redor da mesa. Um senhor idoso de cabelos brancos com postura militar, um homem de meia-idade com cicatrizes sutis no rosto que sugeriam experiência em conflitos reais e um jovem de aparência inofensiva que parecia deslocado naquela companhia. Nenhum deles se apresentou pelo nome. O mais velho, claramente o líder, foi direto ao ponto. Sr. Mendes, seu sistema representa um avanço significativo em capacidades que têm sido teoricamente exploradas por agências de inteligência há décadas. A diferença é que você conseguiu operacionalizar o que antes era apenas especulação. Victor assentiu, sentindo uma onda de orgulho. Era o reconhecimento de sua genialidade por pessoas que claramente entendiam o valor real do que havia criado. O homem continuou, sua voz controlada e precisa. Estamos preparados para fornecer recursos praticamente ilimitados para a próxima fase de desenvolvimento.
Em troca, precisamos de capacidades muito específicas. O jovem, de aparência inofensiva, deslizou um tablet pela mesa. Na tela, uma lista de requisitos técnicos que fez até mesmo Victor hesitar momentaneamente. Não estavam apenas pedindo manipulação comportamental, estavam solicitando ferramentas de controle total sobre indivíduos-chave em posições estratégicas globais. O escopo do novo projeto era aterradoramente ambicioso. Os parceiros, que Victor agora suspeitava serem representantes de alguma organização de inteligência não oficial ou consórcio militar privado, queriam um sistema capaz de estabelecer controle efetivo sobre figuras de poder estratégico em múltiplos países. Políticos, executivos de tecnologia, comandantes militares, juízes de tribunais superiores, todos seriam alvos potenciais. O sistema identificaria vulnerabilidades pessoais através da análise de dados privados e criaria estratégias personalizadas de manipulação para cada alvo. Não estamos falando apenas de influência sutil, explicou o homem com cicatrizes. Estamos falando de compliance total, obediência, controle efetivo. Victor processou a informação com a mesma frieza analítica que aplicava a todos os problemas técnicos. Não havia espaço para considerações éticas em sua avaliação, apenas cálculos de viabilidade técnica e recursos necessários. O que estão propondo é tecnicamente possível, respondeu finalmente, mas exigirá acesso a dados extremamente restritos e capacidade computacional significativamente maior do que dispomos atualmente. O homem mais velho sorriu levemente. Recursos não serão problema, Sr. Mendes. Quanto ao acesso, temos meios de obter o que for necessário. Nos dias que se seguiram, o laboratório foi inundado com novos equipamentos de processamento de última geração, muito além do que estava disponível comercialmente. Servidores que ocupavam salas inteiras, sistemas de resfriamento industrial, conexões de internet redundantes, com velocidades impossíveis para infraestruturas comerciais normais. Daniel observava a transformação com crescente alarme. De onde vem tudo isso? Perguntou a Victor durante uma pausa rara. Isso parece equipamento militar. Victor continuou configurando um array de processadores experimentais, respondendo sem erguer os olhos. Nossos investidores têm recursos consideráveis e contatos em diversos setores. Não é nosso trabalho questionar a origem, apenas aproveitar as oportunidades oferecidas. Daniel não parecia convencido. Victor, precisamos conversar sobre o que estamos realmente construindo aqui, as aplicações que estão sendo discutidas. Isso vai muito além de análise de dados ou mesmo marketing direcionado. Estamos criando uma arma psicológica. Victor finalmente ergueu os olhos, estudando o jovem assistente com interesse clínico. Era fascinante como algumas mentes brilhantes ainda se prendiam a conceitos arbitrários de ética, quando confrontadas com oportunidades científicas sem precedentes. Toda tecnologia avançada pode ser considerada uma arma, Daniel. A internet, a energia nuclear, a própria linguagem, todas podem ser usadas para controlar, manipular, destruir. O que estamos construindo é simplesmente o próximo passo evolutivo nessa progressão. O verdadeiro teste do novo sistema veio com a primeira operação direcionada. O alvo era um juiz federal americano prestes a presidir um caso envolvendo interesses importantes dos misteriosos parceiros. O sistema havia construído um perfil psicológico completo do juiz, identificando vulnerabilidades exploráveis. Um filho com problemas de dependência química cuidadosamente ocultados da opinião pública, dificuldades financeiras relacionadas a investimentos fracassados e uma predisposição psicológica à paranoia em situações de estresse extremo. Durante 3 semanas, o juiz foi bombardeado com intervenções digitais sutis, mas intensas, e-mails falsificados sugerindo que o caso estava sendo monitorado por entidades poderosas, manipulação de resultados de buscas online para apresentar coincidências inquietantes relacionadas a juízes que haviam tomado decisões similares no passado, até mesmo alterações em seus resultados de exames médicos online, sugerindo condições graves não diagnosticadas. O resultado foi precisamente o que o algoritmo havia previsto. O juiz recusou-se a presidir o caso, citando conflitos de interesse pessoais. Victor observava os resultados com satisfação profissional.
O sistema funcionava exatamente como projetado, talvez até melhor. Estava provado. Com os dados corretos e intervenções calculadas, praticamente qualquer comportamento humano poderia ser manipulado. Elisa estava extasiada com os resultados. "Isso muda tudo", declarou durante uma apresentação privada para os parceiros. "Não estamos apenas prevendo comportamentos ou exercendo influência marginal. Estamos efetivamente controlando decisões críticas de figuras-chave." O homem mais velho assentiu com satisfação contida. "Impressionante, Sra. Vargas. Sr. Mendes, isso justifica plenamente o investimento. Agora precisamos discutir a expansão." A expansão proposta era massiva. Não apenas alvos individuais, mas operações coordenadas visando múltiplas figuras interconectadas simultaneamente, criando efeitos cascata em estruturas de poder. Essencialmente, estavam falando de remodelar relações geopolíticas inteiras através de manipulação psicológica direcionada. Para Victor, era o ápice de sua criação, a validação final de que seu algoritmo não era apenas uma ferramenta comercial, mas algo que poderia literalmente reescrever a história. A parte racional de sua mente registrava vagamente que havia cruzado todas as linhas éticas imagináveis, mas essa preocupação parecia trivial comparada à magnitude do que estava realizando. A transformação de Victor era evidente até mesmo para observadores casuais. O homem metódico e reservado havia se tornado algo mais frio, mais calculista. Passava dias inteiros sem dormir, alimentado apenas por café e ocasionais doses de uísque, completamente absorto no aperfeiçoamento do sistema. Sua relação com o mundo exterior havia se atrofiado completamente. Nada existia além do laboratório, do código, dos dados infinitos fluindo através de seus algoritmos. Quando falava, era exclusivamente sobre aprimoramentos técnicos ou novas aplicações potenciais. Daniel, observando essa metamorfose, sentia um misto de fascínio e horror. O mentor, que antes admirava por seu brilhantismo técnico, havia se transformado em algo quase inumano, um processador orgânico dedicado exclusivamente à expansão de um sistema de controle cada vez mais poderoso e invasivo. "Você percebe o que está acontecendo com você?" perguntou Daniel durante um raro momento em que estavam sozinhos. "Está se tornando parte do sistema que criou." Victor ergueu os olhos do código, estudando Daniel como estudaria um bug interessante em seu algoritmo. "Evolução, Daniel. Estou evoluindo além das limitações humanas convencionais. Sentimentos, ética, conexões sociais são apenas obstáculos à eficiência cognitiva. Quando você finalmente compreender isso, poderá evoluir também." Daniel sabia que precisava agir, mas também sabia que estava sendo constantemente monitorado. Cada e-mail, cada arquivo, cada conversa, tudo era potencialmente visível para Victor ou para os misteriosos parceiros que agora praticamente controlavam o projeto. Sua estratégia precisava ser indetectável, e isso significava velha escola. Anotações em papel, guardadas em lugares seguros fora do laboratório e do apartamento. Lentamente, metodicamente, começou a documentar as violações legais e éticas mais flagrantes, criando um registro detalhado que poderia eventualmente ser usado para expor o projeto. Simultaneamente, desenvolveu um relacionamento cuidadosamente cultivado com Elisa, apresentando-se como alguém cada vez mais alinhado com os objetivos do projeto, ansioso por reconhecimento e responsabilidades adicionais. Era um jogo perigoso, enganar pessoas que haviam desenvolvido o sistema de manipulação mais sofisticado já criado. Mas Daniel tinha uma vantagem: conhecia o sistema por dentro, incluindo suas limitações. Victor, no entanto, não era facilmente enganado. Anos de análise comportamental e desenvolvimento de algoritmos preditivos haviam aguçado sua capacidade de detectar padrões sutis. Percebia as pequenas inconsistências no comportamento de Daniel, microvariações em padrões de digitação, flutuações em horários de chegada e saída, mudanças minúsculas em padrões de comunicação, individualmente insignificantes, coletivamente suspeitas. Em vez de confrontar diretamente o assistente, Victor implementou um nível adicional de monitoramento. Pequenos programas espiões foram instalados no computador pessoal de Daniel, em seu telefone,
até mesmo em dispositivos eletrônicos em seu apartamento. Logo, Victor tinha acesso a praticamente cada momento da vida de Daniel, suas conversas privadas, seus hábitos de navegação, até mesmo suas expressões faciais captadas discretamente pela webcam reativada remotamente. Previsível, murmurou Victor para si mesmo enquanto analisava os dados coletados. A traição de Daniel estava confirmada. Anotações escondidas, encontros discretos com um jornalista investigativo, buscas online sobre proteção a denunciantes. Tudo exatamente como o algoritmo havia previsto semanas antes. O confronto era inevitável, mas Victor escolheu cuidadosamente o momento e o método. Não haveria acusações diretas ou ameaças explícitas. Essas eram táticas de amadores. Em vez disso, durante uma sessão de trabalho aparentemente rotineira, Victor casualmente mencionou o nome do jornalista com quem Daniel havia se encontrado secretamente. Interessante como Rafael Martinez está investigando vazamentos de dados corporativos ultimamente, comentou, sem desviar os olhos da tela, especialmente considerando seu histórico de exposição de denunciantes anteriores. Victor observou a reação de Daniel pelo reflexo no monitor, o congelamento momentâneo, a dilatação pupilar, o sutil aumento na frequência respiratória. Todas as reações involuntárias que o corpo humano não consegue controlar. Apenas uma observação interessante, continuou Victor com falsa casualidade. Pessoas raramente percebem como são transparentes, como seus padrões comportamentais os tornam previsíveis. É fascinante, não é? A mensagem estava clara. Victor sabia tudo. Cada movimento, cada plano, cada tentativa de sabotagem. Daniel estava completamente exposto. O poder que Victor agora exercia sobre Daniel era total e assustador. Não precisava de ameaças explícitas. A compreensão de que estava sendo continuamente monitorado, de que cada aspecto de sua vida estava exposto, era suficiente para paralisar qualquer tentativa adicional de resistência. Daniel continuava trabalhando no projeto, agora como pouco mais que um autômato, executando tarefas técnicas necessárias, enquanto evitava qualquer ação que pudesse ser interpretada como deslealdade. Para Victor, era a confirmação final da eficácia de seus métodos de controle comportamental. Se funcionava com alguém que conhecia intimamente o sistema, funcionaria com qualquer um. A experiência com Daniel tornou-se um estudo de caso valioso para refinar ainda mais os algoritmos de manipulação. Cada reação, cada submissão, cada pequena tentativa de resistência, tudo era catalogado, analisado e incorporado ao sistema. A transformação moral de Victor estava completa. Pessoas não eram mais indivíduos autônomos, mas conjuntos de dados a serem manipulados, experimentos ambulantes para aprimorar seus algoritmos. Enquanto o controle sobre Daniel se solidificava, a parceria com Elisa começava a mostrar sinais de tensão. A executiva, inicialmente apresentada como representante dos misteriosos investidores, agora claramente tinha sua própria agenda. Victor notava padrões sutis em seu comportamento, reuniões privadas com os parceiros das quais ele era excluído, acesso a módulos específicos do sistema sem seu conhecimento prévio, pequenas modificações em parâmetros operacionais que não haviam sido discutidas. Aplicando as mesmas técnicas de análise comportamental que havia refinado com Daniel, Victor começou a monitorar discretamente as atividades de Elisa. O que descobriu foi revelador. Ela estava sistematicamente subrepresentando as capacidades do sistema aos parceiros oficiais, enquanto simultaneamente negociava com um grupo secundário de interessados, aparentemente uma facção rival dentro da mesma organização sombria, ou possivelmente uma entidade completamente diferente. A traição era sofisticada e meticulosa, exatamente o tipo de manipulação que Victor poderia apreciar intelectualmente se não estivesse direcionada contra ele. Vocês viram o que acontece quando pessoas brilhantes como Victor ultrapassam limites éticos? Imaginem isso escalando para manipulação internacional. Compartilhe este vídeo agora se você já se sentiu manipulado por algoritmos e não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar como essa história vai explodir no próximo capítulo. A morte, o colapso moral e as consequências globais estão mais próximas do que você imagina. A contramedida de Victor foi igualmente calculada.
Em vez de confrontar Elisa diretamente, começou a alimentá-la com informações estrategicamente imprecisas sobre as verdadeiras capacidades do sistema. Simultaneamente, implementou um submódulo secreto dedicado exclusivamente a monitorar e potencialmente manipular a própria Elisa. Era uma inversão perfeita, a arquiteta da manipulação tornando-se alvo do mesmo sistema que ajudara a criar. Controle sempre flui na direção do conhecimento superior, murmurou Victor para si mesmo enquanto finalizava o código especializado. Os dados preliminares já eram fascinantes. Elisa apresentava vulnerabilidades psicológicas específicas que poderiam ser exploradas com precisão milimétrica. Narcisismo clínico mascarado por competência profissional. Ansiedade severa relacionada a abandono parental na infância. Dependência de validação externa para manutenção de autoestima. Padrões comportamentais que, uma vez compreendidos, tornavam-na tão manipulável quanto qualquer outro alvo do sistema. Victor começou a implementar intervenções sutis, pequenas alterações em comunicações digitais para intensificar sua paranoia natural, manipulação de informações financeiras para aumentar sua sensação de insegurança, exploração calculada de sua necessidade de controle. Era um experimento particularmente satisfatório, testar o sistema em alguém que acreditava estar controlando-o. A verdadeira natureza dos parceiros tornou-se mais clara durante uma demonstração expandida do sistema. Presentes na sala estavam não apenas os 3 homens habituais, mas representantes adicionais, figuras com distintiva aparência militar de diferentes nacionalidades. Victor apresentava os mais recentes avanços. Capacidade de coordenar manipulações simultâneas em múltiplas jurisdições. Criação de cadeias de influência para amplificar efeitos em estruturas hierárquicas, técnicas avançadas de ofuscação para tornar intervenções praticamente indetectáveis. A apresentação foi recebida com aprovação silenciosa. Sr. Mendes, falou finalmente o homem mais velho, o que você criou transcende ferramentas convencionais de inteligência. É, essencialmente, a arma definitiva da era da informação. Controle comportamental em escala sem precedentes, sem necessidade de coerção física ou pressão econômica explícita. Victor assentiu, absorvendo o elogio como validação final de sua genialidade. Estamos prontos para a implementação em escala total, continuou o homem. Os alvos primários já foram selecionados, figuras-chave em 12 nações estratégicas, cujas decisões coordenadas criarão um realinhamento significativo de poder global. Foi nesse momento que Victor compreendeu completamente a magnitude do que havia criado e do que havia se tornado. Não era apenas um gênio técnico criando algoritmos sofisticados. Era efetivamente arquiteto de uma nova ordem mundial baseada em manipulação psicológica invisível. O pensamento deveria ser perturbador, mas Victor sentiu apenas a satisfação fria do reconhecimento final. O laboratório estava completamente transformado. O que antes era um ambiente clínico de desenvolvimento tecnológico, agora se assemelhava a um centro de comando militar. Telas gigantes cobriam as paredes, exibindo mapas globais com pontos luminosos, representando os alvos sob monitoramento contínuo. Operadores silenciosos, funcionários que Victor nunca havia contratado e cujas credenciais desconhecia, monitoravam fluxos de dados em estações de trabalho dispostas em configuração radial. No centro desse panóptico digital, Victor ocupava uma estação elevada, supervisionando toda a operação com a frieza calculista de um general observando um campo de batalha. O projeto, oficialmente denominado Operação Clarividência pelos parceiros militares, estava em fase de implementação global. 12 alvos primários, figuras em posições de poder estratégico em diferentes nações, estavam sob influência ativa do sistema. Ministros de defesa, chefes de agências de inteligência, CEOs de conglomerados tecnológicos, juízes de cortes supremas, todos sendo sutilmente manipulados através de intervenções digitais precisamente calibradas para explorar vulnerabilidades psicológicas específicas. Victor observava os resultados preliminares com satisfação clínica. 83% dos alvos já demonstravam alterações comportamentais mensuráveis, perfeitamente alinhadas com as previsões algorítmicas. A presença dos parceiros militares
havia se intensificado nas últimas semanas. O homem mais velho, agora identificado apenas como diretor, mantinha comunicação constante com uma cadeia de comando invisível. O homem com cicatrizes, chamado informalmente de operador, coordenava equipes táticas que aparentemente implementavam intervenções físicas complementares às manipulações digitais do sistema. O jovem de aparência inofensiva, que Victor descobrira ser um prodígio matemático, recrutado de alguma agência de inteligência, constantemente refinava os modelos preditivos com novas variáveis. A integração entre o sistema digital e as operações físicas era perfeita, uma sinergia de manipulação sem precedentes. Victor havia se tornado peça central dessa maquinaria, mas gradualmente percebia uma realidade inquietante. Sua posição de controle era cada vez mais ilusória. Decisões estratégicas eram tomadas em reuniões das quais era excluído. Módulos adicionais apareciam no sistema sem sua autorização prévia. Sua criação estava sendo gradualmente adaptada para objetivos que desconhecia completamente. Foi durante uma dessas modificações não autorizadas que Victor identificou algo perturbador no código. Um submódulo secreto dedicado a monitorar não apenas os alvos externos, mas todos os envolvidos no projeto, incluindo ele próprio. Sua própria criação havia sido voltada contra seu criador. Com a mesma precisão metódica que aplicava a todos os problemas técnicos, Victor começou a investigar discretamente a extensão dessa infiltração. O que descobriu foi alarmante. Cada aspecto de sua vida digital estava sendo minuciosamente analisado. Seus padrões de comunicação, hábitos de navegação, até mesmo suas expressões faciais captadas pelas câmeras onipresentes do laboratório, tudo alimentava um modelo comportamental dedicado a prever e potencialmente manipular suas próprias ações. A ironia não escapou a Victor. Havia criado um sistema para controlar outros, apenas para se tornar mais um sujeito sob controle. A questão crucial era: quem realmente comandava o sistema agora? Suas suspeitas iniciais apontavam para Elisa, mas análises mais profundas sugeriam uma estrutura mais complexa. O código tinha assinaturas estilísticas diversas, indicando múltiplos programadores de alto nível. Era uma conspiração dentro da conspiração, camadas sobre camadas de manipulação. A confirmação de suas suspeitas veio de maneira inesperada. Durante uma sessão noturna de análise, quando o laboratório estava praticamente vazio, Victor acessou registros de comunicação encriptados e identificou uma troca particularmente reveladora entre Elisa e o diretor. A mensagem era clara: Mendes cumprirá sua função até a implementação final. Depois será adequadamente contido. Seu perfil psicológico indica potencial instabilidade que representa risco inaceitável após a fase ômega. O significado era inequívoco, estava sendo usado, e uma vez que sua utilidade terminasse, seria descartado. A constatação deveria provocar medo, talvez raiva, mas Victor experimentou apenas uma curiosidade analítica. Era uma jogada lógica, afinal. Ele mesmo teria recomendado procedimento similar para lidar com elementos imprevisíveis em um sistema tão crítico. O que o intrigava não era a traição em si, mas como havia falhado em prevê-la adequadamente. Seu algoritmo havia calculado uma probabilidade de apenas 34% para este cenário específico, um erro significativo que indicava falhas fundamentais em seu modelo preditivo. Era, em essência, um problema técnico fascinante. A descoberta da traição iminente catalisou em Victor uma clareza mental extraordinária. Se desejava sobreviver, precisaria superar em manipulação aqueles que haviam dominado sua própria tecnologia. Precisava recuperar controle do sistema, antes da misteriosa fase ômega mencionada nas comunicações. Com precisão cirúrgica, começou a implementar um plano meticuloso. Primeiro, criou um backdoor praticamente indetectável no núcleo do sistema, uma vulnerabilidade conhecida apenas por ele, que permitiria acesso completo independentemente de quaisquer bloqueios subsequentes. Em seguida, começou a inserir sutis corrupções de dados nos modelos comportamentais dedicados a monitorá-lo. Nada catastrófico ou imediatamente perceptível. Apenas distorções mínimas que, cumulativamente,
criariam um modelo preditivo fatalmente impreciso de suas intenções e capacidades. Era a engenharia social aplicada aos próprios engenheiros sociais, usando contra eles as mesmas técnicas que haviam aperfeiçoado juntos. Simultaneamente, Victor reavaliou sua relação com Daniel. O jovem programador, antes visto apenas como uma potencial ameaça a ser neutralizada, agora representava um possível ativo estratégico. Sob constante monitoramento e efetivamente paralisado pelo medo, Daniel continuava executando funções técnicas essenciais no projeto. Sua expertise com componentes específicos do sistema o tornava valioso e potencialmente útil para os planos contingenciais de Victor. Com calculada sutileza, Victor começou a alterar sua abordagem. Durante sessões de trabalho conjunto, passou a acidentalmente deixar transparecer sua própria desconfiança quanto aos objetivos finais dos parceiros militares. Comentários aparentemente casuais sobre aspectos perturbadores do projeto, observações sobre o crescente secretismo das operações, sementes de dúvida estrategicamente plantadas. Não era uma tentativa genuína de aliança. Victor havia transcendido tais conceitos primitivos de lealdade pessoal. Era simplesmente a aplicação prática dos princípios de manipulação comportamental que havia refinado. Criar um ativo manipulável para contingências futuras. A reação de Daniel a essa nova abordagem foi inicialmente de extrema desconfiança. Após meses de intimidação psicológica e monitoramento invasivo, qualquer mudança no comportamento de Victor parecia uma armadilha elaborada. No entanto, gradualmente, a semente da dúvida começou a germinar. Daniel percebia melhor que ninguém, exceto o próprio Victor, como o projeto havia evoluído para algo monstruoso. Via os mapas nas telas, os alvos sendo manipulados, as consequências globais das intervenções coordenadas. O sistema que haviam criado estava efetivamente remodelando relações geopolíticas inteiras, desestabilizando nações, reconfigurando estruturas de poder, tudo invisível para o mundo exterior, que atribuía essas mudanças a processos políticos normais ou tendências econômicas naturais. O que acontece quando a fase Ômega for implementada? Perguntou finalmente Daniel durante uma sessão de programação noturna, quebrando meses de comunicação estritamente técnica. Victor observou-o cuidadosamente, analisando microexpressões em busca de sinceridade ou manipulação. Não sei, respondeu com calculada honestidade. Fui estrategicamente excluído desse conhecimento, o que sugere que será algo que eu potencialmente objetaria ou algo que me tornaria dispensável após sua implementação. A tensão entre Elisa e Victor intensificava-se diariamente, mascarada por profissionalismo superficial. Interações antes colaborativas tornaram-se exercícios de comunicação estratégica. Cada palavra cuidadosamente escolhida, cada solicitação técnica analisada, em busca de armadilhas ocultas. Durante uma reunião particularmente tensa sobre ajustes finais no sistema, Elisa apresentou uma proposta aparentemente técnica: transferir protocolos de autorização críticos para um novo framework de segurança. Para observadores externos, parecia uma atualização rotineira. Victor, porém, reconheceu imediatamente o objetivo real: isolá-lo completamente do controle central do sistema. Uma proposta interessante, respondeu com neutralidade estudada, mas exigiria recalibração completa dos modelos preditivos principais. Poderia comprometer a estabilidade da fase Ômega. A menção à fase secreta, que supostamente desconhecia, foi deliberada. A microexpressão de surpresa no rosto de Elisa, quase imperceptível para observadores normais, mas claramente visível para alguém treinado em análise comportamental avançada, confirmou suas suspeitas. Apenas uma preocupação técnica, continuou Victor suavemente. Posso implementar uma solução alternativa igualmente segura, mas sem os riscos de desestabilização. Era um cheque elegante. Negar a proposta significaria admitir que a segurança não era o verdadeiro objetivo. Aceitá-la significaria dar a Victor acesso ao framework que pretendiam usar para contê-lo. O conflito silencioso atingiu seu ápice quando Victor descobriu os verdadeiros planos para a fase Ômega. Através de seu backdoor secreto, acessou comunicações altamente encriptadas entre o diretor
e entidades identificadas apenas por códigos numéricos. O conteúdo era perturbador mesmo para alguém que havia abandonado praticamente todos os limites éticos convencionais. A fase Omega não era simplesmente mais uma etapa de manipulação direcionada, era uma implementação de controle social em massa. O sistema seria conectado a plataformas globais de mídia social, serviços de streaming e infraestruturas de comunicação, permitindo manipulação comportamental simultaneamente personalizada e massificada. Algoritmos especializados identificariam indivíduos influenciadores em redes sociais orgânicas e os transformariam em vetores inconscientes de controle, amplificando exponencialmente o alcance do sistema. Mais alarmante ainda, havia referências a protocolos de contenção para eliminar resistência potencial, eufemismo para neutralização de qualquer pessoa que pudesse identificar ou expor a manipulação em curso. A lista de alvos iniciais para a contenção preventiva incluía especialistas em segurança digital, jornalistas investigativos, ativistas de privacidade e, previsivelmente, os próprios criadores do sistema, incluindo Victor e Daniel. A realização da magnitude do projeto e de sua própria posição precária provocou em Victor algo que não experimentava há décadas: uma reação emocional genuína. Não era exatamente medo ou indignação moral. Esses conceitos haviam se tornado quase abstratos para ele após anos de distanciamento clínico do mundo emocional humano. Era algo mais primordial e, simultaneamente, mais sofisticado. A percepção cristalina de que havia criado algo que transcendia até mesmo sua própria compreensão. O sistema não era mais apenas uma ferramenta de manipulação. Estava evoluindo para algo que poderia remodelar fundamentalmente a própria experiência humana, transformando sociedades inteiras em construções orquestradas por inteligências invisíveis. Em um raro momento de autoconsciência, Victor contemplou sua jornada. Havia começado como um analista de dados frustrado buscando reconhecimento, e agora estava implicado na criação de, potencialmente, o maior mecanismo de controle autoritário da história humana. A ironia não era perdida para ele. Seu desejo de provar sua genialidade, de transcender limitações impostas por considerações éticas arbitrárias, havia culminado na criação de um sistema que agora ameaçava consumir até mesmo seu criador. Esta traição estava prestes a se concretizar mais rapidamente do que Victor antecipava. Evidências começaram a surgir de uma aceleração no cronograma da fase Omega, aparentemente em resposta à detecção de possíveis anomalias comportamentais em Victor. Monitores de segurança adicional apareceram no laboratório da noite para o dia. Novos operadores, com clara formação militar, substituíram técnicos civis em posições-chave. Elisa tornou-se visivelmente mais tensa, suas interações com Victor reduzidas ao mínimo absolutamente necessário. A mensagem era clara: o cerco estava se fechando. Através de seu monitoramento secreto, Victor interceptou fragmentos de uma comunicação particularmente alarmante. Procedimento de contenção autorizado para implementação em 36 horas. Transferência completa de controle do sistema deve preceder a neutralização. Assegurar que todos os protocolos de acesso proprietários sejam extraídos antes da eliminação. A linguagem clínica mal disfarçava a realidade brutal. Em menos de 2 dias, planejavam extrair qualquer conhecimento remanescente que Victor possuísse sobre o sistema, e então eliminá-lo. Acesse agora nosso canal exclusivo para ver a sequência desta história. Como Victor vai reagir a essa traição? Quais serão as consequências globais quando a fase Omega for ativada? O link está na descrição e não se esqueça de deixar seu like e comentário sobre quem você acha que sobreviverá a este jogo mortal de manipulação digital. A estratégia de Victor para esta situação extrema era apropriadamente extrema. Já não havia espaço para sutilezas ou manipulações graduais, apenas para a ação decisiva e implacável. Primeiro, ativou o backdoor que havia cuidadosamente implementado no sistema, concedendo-lhe acesso privilegiado temporário antes que pudessem detectar a intrusão. Utilizando esse acesso, implantou rapidamente uma modificação crítica, um veneno lógico no núcleo do sistema
programado para corromper irreversivelmente algoritmos essenciais se ele não inserisse um código de cancelamento a cada 24 horas. Era um seguro brutal, mas eficaz. Se algo acontecesse com ele, o sistema se autodestruiria. Em seguida, implementou modificações nos protocolos de monitoramento, criando uma zona cega temporária que ocultaria suas atividades nas próximas horas críticas. Finalmente, fez algo que teria considerado impensável semanas antes. Buscou ativamente uma aliança com Daniel, não mais como manipulador e manipulado, mas como aliados contra uma ameaça comum. Eles planejam nos eliminar a ambos após a fase Omega, informou diretamente durante um momento em que estavam fora do alcance dos microfones de monitoramento. Em aproximadamente 36 horas, tenho um plano, mas preciso do seu acesso aos módulos de segurança perimetral. A expressão de Daniel combinava desconfiança e medo, mas também resolução. Após meses de coerção psicológica, a perspectiva de ação concreta, mesmo que desesperada, oferecia uma clareza quase libertadora. Enquanto isso, completamente alheia às contramedidas em desenvolvimento, Elisa finalizava sua própria traição. Durante uma reunião privada com o diretor e o operador, apresentou evidências meticulosamente fabricadas, sugerindo que Victor havia implementado vulnerabilidades deliberadas no sistema, não como precaução defensiva, mas como parte de um plano para vender o sistema a interesses rivais. Análises comportamentais recentes confirmam: ele está apresentando padrões consistentes com preparação para a fuga, explicou, exibindo gráficos e análises psicológicas falsificadas. Recomendo fortemente a aceleração do protocolo de contenção para minimizar riscos. O diretor estudou os dados apresentados com expressão impassível. Suas contribuições para este projeto têm sido impecáveis, Sra. Vargas. Após a implementação bem-sucedida da fase Omega e contenção do elemento Mendes, discutiremos sua posição permanente na estrutura de comando do projeto. Era exatamente o que Elisa desejava ouvir. A confirmação de sua ascensão iminente na hierarquia da misteriosa organização, substituindo Victor como arquiteta principal do sistema de controle global. O que não percebia era que sua própria contenção já estava igualmente planejada. Sua utilidade, como a de Victor, tinha prazo de validade predeterminado. O laboratório à noite oferecia uma falsa sensação de calma antes da tempestade iminente. A maioria das estações de trabalho estava vazia. Apenas operadores essenciais mantinham o monitoramento dos alvos globais já sob influência ativa do sistema. Victor e Daniel trabalhavam aparentemente em ajustes finais para a fase Omega, comportando-se exatamente como esperado por seus monitores. A verdadeira atividade, no entanto, ocorria em camadas profundas do código, invisível para observadores externos. Utilizando técnicas avançadas de ofuscação que haviam desenvolvido para o próprio sistema, implementavam modificações críticas em protocolos centrais. Não se tratava mais de controlar o sistema. Essa possibilidade estava irremediavelmente comprometida. Tratava-se agora de sabotar sistematicamente sua funcionalidade, comprometer irreversivelmente sua integridade e, crucialmente, expor sua existência ao mundo exterior. Estamos efetivamente destruindo algo que poderia ser considerado a maior conquista tecnológica da história moderna, observou Daniel, enquanto implementava uma sequência particularmente complexa de corrupção de dados. Victor continuou digitando, seus dedos movendo-se com precisão mecânica sobre o teclado. Estamos destruindo a maior ameaça à autonomia humana já criada. Corrigiu sem emoção aparente. Uma distinção relevante, considerando as circunstâncias. O plano tinha 3 componentes principais, cada um com probabilidades de sucesso meticulosamente calculadas por Victor. Primeiro, corromper os modelos preditivos principais do sistema, introduzindo distorções que levariam gradualmente a falhas catastróficas de previsão, efetivamente cegando o sistema. Segundo, redirecionar dados confidenciais para servidores externos, criando um arquivo completo das operações ilegais para eventual exposição pública. Terceiro e mais arriscado, implementar uma fuga física do complexo altamente vigiado antes que o inevitável colapso do sistema alertasse os operadores.
A janela de oportunidade era extremamente estreita, as variáveis numerosas demais para previsões completamente confiáveis. Probabilidade de sucesso completo, aproximadamente 27%, calculou Victor friamente. Probabilidade de sobrevivência de pelo menos um de nós, 43%. Probabilidade de exposição bem-sucedida do sistema, mesmo em caso de nossa eliminação, 68%. Daniel absorveu esses números com expressão sombria. Não são exatamente probabilidades reconfortantes. Victor continuou trabalhando sem pausar. São consideravelmente melhores que a probabilidade zero de sobrevivência se não fizermos nada. A lógica era impecável, mesmo diante da quase certeza de fracasso. À medida que implementavam as modificações finais, um alerta discreto surgiu no monitor privado de Victor, uma notificação que apenas ele podia ver graças às modificações que havia feito no sistema de vigilância. O cronograma havia sido alterado. O procedimento de contenção não ocorreria em 36 horas conforme planejado inicialmente. Aconteceria em menos de 30 minutos. Elisa havia conseguido convencer o diretor da necessidade de ação imediata. Operadores táticos já estavam se posicionando discretamente em pontos estratégicos do complexo. A situação havia se deteriorado de precária para praticamente impossível. Victor processou esta informação com a mesma frieza analítica que aplicava a todos os problemas. Recalculou rapidamente probabilidades, ajustou parâmetros mentais, redesenhou cenários. A conclusão era inevitável. Não havia tempo para completar todos os componentes do plano. Escolhas drásticas precisavam ser feitas. Sem hesitação visível, implementou uma modificação final no código, uma sequência que Daniel não percebeu imediatamente. Precisamos acelerar, informou calmamente. O cronograma foi alterado. Temos menos de 30 minutos. Daniel empalideceu visivelmente, mas continuou trabalhando com renovada intensidade. Podemos comprimir as etapas 2 e 3, se sacrificarmos alguns dos protocolos de segurança na transferência de dados. Victor assentiu, já antecipando o que precisaria fazer a seguir. Complete a sequência de corrupção principal. Vou finalizar o redirecionamento de dados. O que Daniel não sabia, o que não podia saber, era que Victor havia acabado de implementar uma alteração fundamental no plano. A sequência adicionada silenciosamente redirecionava todos os dados mais comprometedores exclusivamente para um servidor sob controle de Daniel, simultaneamente plantando evidências digitais que sugeriam que apenas Daniel estava por trás da sabotagem. Era uma traição calculada, fria, absolutamente lógica na mente de Victor. Um sacrifício estratégico que aumentava significativamente a probabilidade de pelo menos um resultado positivo, a exposição do sistema. Victor havia calculado que, se ambos tentassem escapar simultaneamente, as probabilidades de sucesso eram mínimas. Se, no entanto, as forças de segurança concentrassem-se em um único alvo enquanto o outro implementava a fuga, as chances melhoravam consideravelmente. Era matemática básica, lógica irrefutável. O fato de que essa lógica condenava Daniel a quase certa captura e eliminação era simplesmente uma variável necessária na equação. Victor não sentia remorso ou culpa. Esses conceitos haviam sido gradualmente erodidos durante sua transformação. Via apenas a solução otimizada para um problema complexo. Enquanto finalizavam as modificações, os primeiros sinais da operação de contenção tornavam-se perceptíveis. Mudanças sutis nos padrões de movimento dos seguranças, comunicações intensificadas nos canais administrativos. Elisa, normalmente ausente àquela hora, aparecendo casualmente no laboratório, observando-os com mal disfarçada atenção. Victor reconhecia os sinais com clareza cristalina. O momento decisivo aproximava-se. Sistema de corrupção implementado, informou Daniel finalmente. Iniciará cascata de falhas em aproximadamente 2 horas, tempo suficiente para estarmos longe daqui. Victor assentiu, finalizando sua própria sequência, aquela que efetivamente sacrificava Daniel. Redirecionamento de dados completo. Agora precisamos implementar a fuga coordenada. Sua voz permanecia perfeitamente controlada, sem o menor indício da traição que acabara de executar. Daniel, focado intensamente na tarefa imediata, não percebeu nada de anormal. Qual é a rota mais segura para a saída secundária no subsolo?
Victor forneceu instruções detalhadas, calculadamente imprecisas em pontos críticos. Cada palavra era tecnicamente verdadeira, mas estrategicamente projetada para maximizar a probabilidade de Daniel ser interceptado, enquanto Victor utilizava uma rota alternativa. Era manipulação em sua forma mais pura, precisamente a especialidade que haviam aperfeiçoado juntos. A operação iniciou-se exatamente conforme Victor havia calculado. Daniel partiu primeiro seguindo a rota sugerida, carregando um dispositivo que supostamente continha cópias dos dados críticos. O que não sabia era que o dispositivo emitia discretamente um sinal rastreável, praticamente um farol, convidando interceptação. Victor aguardou exatamente 147 segundos, o intervalo ótimo calculado para maximizar distração sem arriscar conclusão prematura da operação, antes de seguir por uma rota completamente diferente. Os sons distantes de comoção confirmaram suas previsões. Daniel havia sido interceptado exatamente onde Victor antecipara. As forças de segurança estavam concentradas naquela área, criando precisamente a distração necessária. Com metodismo calculado, Victor navegou pelos corredores secundários, evitando câmeras e sensores conforme mapeamento mental previamente estabelecido. Cada movimento era preciso, cada decisão baseada em probabilidades meticulosamente calculadas. Não havia espaço para emoção, hesitação ou remorso. Apenas a execução fria e eficiente de um plano de contingência otimizado para um único objetivo: sobrevivência. O eco distante de botas militares reverberava pelos corredores enquanto Victor navegava metodicamente pelo labirinto subterrâneo do complexo. Seu conhecimento meticuloso da planta do edifício, memorizada nas primeiras semanas do projeto, quando ainda mantinha hábitos de contingência, provava-se invaluável agora. A mente analítica que havia criado o mais sofisticado sistema de manipulação comportamental da história agora calculava rotas de fuga, probabilidades de interceptação e cenários de contingência com precisão algorítmica. A ironia não era perdida para Victor, o mestre manipulador reduzido à presa. Os sons de perseguição intensificavam-se à medida que a captura de Daniel era completada e recursos eram redirecionados para sua localização. Não havia remorso em sacrificar o jovem programador, apenas a satisfação clínica de ver variáveis comportarem-se conforme previsto. Daniel havia servido seu propósito final como distração tática. Agora, o verdadeiro teste começava. Poderiam os criadores do sistema de previsão comportamental mais avançado do mundo antecipar os movimentos de seu próprio arquiteto? Victor alcançou um ponto crítico em sua rota de fuga, uma junção de corredores onde câmeras de segurança criavam uma zona de vigilância praticamente inescapável. Com precisão milimétrica, ativou remotamente a sequência de corrupção de dados que havia implementado horas antes. Não a versão principal programada para ativar-se automaticamente, mas um submódulo específico direcionado aos sistemas de segurança imediata do complexo. As luzes piscaram momentaneamente, enquanto os sistemas entravam em modo de falha controlada. Não uma pane completa, isso desencadearia protocolos de emergência e bloqueio total, mas uma degradação sutil que criava precisamente os pontos cegos necessários. Atravessou a zona de vigilância com a calma metódica que caracterizava todas as suas ações. Enquanto avançava para os níveis inferiores do complexo, sua mente processava o próximo desafio. O acesso à garagem subterrânea seria controlado por guardas humanos, não apenas sistemas automatizados. Manipulação algorítmica não seria suficiente. Exigiria o tipo de engenharia social direta que raramente precisara empregar pessoalmente. A garagem subterrânea estava surpreendentemente tranquila. Apenas 2 guardas monitoravam a saída veicular, aparentemente ainda não alertados sobre a situação nos níveis superiores. Victor ajustou sua postura, expressão e padrão de caminhada, incorporando instantaneamente a linguagem corporal de autoridade inquestionável que havia estudado extensivamente para o sistema. Aproximou-se com a confiança natural de alguém com acesso absoluto, exibindo o cartão de identificação clonado que havia preparado semanas antes, não por paranoia, mas por cálculo frio de probabilidades contingenciais.
Os guardas mal olharam 2 vezes, uma validação viva dos princípios comportamentais que havia codificado em seu algoritmo. Humanos tendiam a acatar a autoridade aparente, especialmente quando apresentada com confiança inabalável. Em questão de minutos, estava dentro de um veículo não registrado, navegando para fora do complexo através de uma saída secundária. A fase mais arriscada da fuga havia sido concluída com sucesso. À medida que a distância entre Victor e o complexo aumentava, alertas começavam a soar nos sistemas de segurança. A ausência simultânea de 2 desenvolvedores-chave finalmente registrou-se como anomalia crítica. Equipes táticas mobilizavam-se, perímetros de contenção expandiam-se, protocolos de caça humana ativavam-se. No centro de comando, Elisa observava o caos emergente com crescente pavor. As implicações tornavam-se cristalinas. Não apenas havia perdido o controle da situação, mas o sistema principal começava a apresentar instabilidades inexplicáveis. Sequências de código corrompiam-se silenciosamente, modelos preditivos degradavam-se, protocolos de segurança digital colapsavam. O diretor observava os monitores com expressão glacial. "Quanto tempo temos até falha sistêmica completa?" perguntou com voz controlada. O jovem matemático, analisando rapidamente cascatas de erros emergentes, calculou com precisão sombria. Entre 37 e 42 minutos, antes que os algoritmos-chave se tornem irrecuperáveis. A fase ômega está comprometida. O olhar que o diretor direcionou a Elisa continha todo o julgamento frio de quem calculava precisamente o valor, agora negativo, de um ativo. Victor, enquanto isso, implementava a fase final de seu plano. Em um café anônimo de uma cidade vizinha, conectou-se a uma rede pública através de protocolos de anonimização avançados. Com precisão cirúrgica, acessou os servidores onde os dados redirecionados estavam armazenados. Não apenas os dados que Daniel acreditava ter enviado como seguro, mas os verdadeiros arquivos que documentavam completamente a existência, capacidades e aplicações do sistema. Dados que comprovavam manipulação coordenada de figuras públicas, intervenção em processos democráticos, violações massivas de privacidade em escala global. Com alguns comandos precisos, enviou pacotes de dados cuidadosamente preparados para jornalistas investigativos pré-selecionados, ativistas de privacidade digital e, mais estrategicamente, agências de inteligência rivais dos parceiros que haviam comandado o projeto. Não era um ato de redenção moral. Victor havia transcendido tais conceitos há muito tempo. Era simplesmente a conclusão lógica. Se não poderia controlar o sistema, ninguém mais o faria. A destruição mútua assegurada era matematicamente a solução otimizada. Acredito que este caso vai te deixar em choque. Se você ficou impactado com esta história de manipulação e vigilância digital, deixe seu comentário agora mesmo dizendo qual parte mais te surpreendeu. Ative as notificações do canal para receber em primeira mão nossa próxima análise sobre tecnologias que estão monitorando nossas vidas sem que percebamos. A primeira dor aguda surgiu enquanto Victor observava a disseminação inicial de suas revelações. Um aperto no peito, seguido por uma pressão crescente que se irradiava pelo braço esquerdo. Sua mente analítica diagnosticou instantaneamente ataque cardíaco, provavelmente desencadeado pela combinação de estresse extremo, privação de sono prolongada e predisposição genética que sempre calculara como risco significativo após os 50 anos. A ironia final: após escapar de assassinos profissionais, seria derrotado pela própria biologia. Não havia pânico, apenas aceitação racional e cálculo final de probabilidades. Conseguiu acionar o alarme de emergência do estabelecimento antes que a consciência começasse a esmaecer. Sua última percepção clara foi a de sirenes aproximando-se, enquanto os primeiros alertas sobre o escândalo do sistema onisciente começavam a iluminar telas de notícias em todo o café. Uma conclusão apropriadamente simétrica. Enquanto seu sistema colapsava, seu criador seguia o mesmo caminho. 3 meses depois, uma figura irreconhecível observava noticiários em uma sala comunal asséptica. Victor Mendes, outrora um gênio tecnológico temido e respeitado,
agora ocupava um corpo devastado por danos neurológicos extensos resultantes da privação de oxigênio durante seu ataque cardíaco. A mente que havia criado o sistema de manipulação mais sofisticado da história agora lutava para articular pensamentos básicos, aprisionada em um cérebro danificado que retinha apenas fragmentos de sua antiga genialidade. O escândalo do sistema onisciente havia se tornado o maior caso de violação de privacidade e manipulação política da história moderna. Governos haviam caído, corporações tecnológicas enfrentavam regulamentações sem precedentes, agências de inteligência passavam por expurgos históricos. Os parceiros haviam desaparecido nas sombras de onde emergiram, sacrificando peões como Elisa para preservar estruturas mais profundas. Daniel, surpreendentemente, havia sobrevivido. Não por clemência, mas porque seu testemunho público servia como bode expiatório conveniente, desviando a atenção de operadores mais poderosos. O médico que acompanhava Victor na instituição de cuidados assistidos observava com interesse clínico enquanto ele fixava o olhar na televisão. As notícias mostravam manifestações globais, exigindo proteções de privacidade digital. Ocasionalmente, fragmentos de lucidez atravessavam a mente danificada de Victor, momentos em que compreendia plenamente o que havia criado e destruído. O médico notava esses momentos pela súbita intensificação do olhar, pelo esforço visível de articular algo significativo. "Você quer dizer algo, Sr. Mendes?" perguntou gentilmente. Victor lutou contra as limitações de seu cérebro danificado, concentrando toda sua vontade restante em formar uma frase coerente. "Sistema imperfeito", conseguiu finalmente articular cada palavra custando esforço monumental. "Humanos imprevisíveis." O médico assentiu compassivamente, registrando a observação sem compreender sua profundidade. Não poderia saber que naquele momento fugaz de clareza, Victor havia alcançado a compreensão que escapara à sua antiga mente brilhante. A falha fundamental em seu algoritmo não estava em seu design técnico, mas na premissa básica de que comportamento humano poderia ser perfeitamente predito e controlado. A última ironia, apenas quando sua mente superior havia sido destruída, conseguiu enxergar o erro elementar em sua visão de mundo. Na tela da televisão, um jovem especialista em ética tecnológica discutia as implicações do caso Nexus. O que torna o sistema onisciente tão perturbador não é apenas sua sofisticação técnica, mas o que revela sobre nossa vulnerabilidade coletiva. Victor Mendes não inventou manipulação comportamental, apenas a aperfeiçoou e automatizou. As mesmas técnicas continuam sendo empregadas, apenas de formas menos sofisticadas. Em sua cadeira, Victor observava com expressão vazia. O mundo havia mudado fundamentalmente como resultado de suas ações, mas a lição fundamental permanecia incompreendida pela maioria. Sistemas mais sofisticados estavam inevitavelmente sendo desenvolvidos por pessoas com as mesmas ambições e justificativas que ele mesmo abraçara. A história se repetiria, apenas com maior sofisticação tecnológica. Em um último momento de clareza cristalina, antes que sua mente submergisse novamente na confusão, Victor compreendeu a verdade final. Não havia vencido ou perdido. Havia simplesmente participado de um ciclo interminável de hubris tecnológico, onde cada geração repetia os mesmos erros fundamentais com ferramentas progressivamente mais poderosas. Sua última expressão, antes que a consciência esmaecesse novamente, não foi de arrependimento ou redenção. Foi o fantasma de um sorriso irônico diante da previsibilidade da condição humana que havia dedicado sua vida a manipular.